Olá, pessoal, carro. Estamos diante aqui da Chevrolet Spin Active e basicamente é um símbolo de resistência dentro do mercado brasileiro, considerando que ela é uma minivan, começa por aí, 7 lugares e ela traz todos os atributos da família GM das gerações passadas até o dia de hoje. Então é um projeto que se mostra resiliente ao tempo, tem motorização família 1, tem aqui, né, a plataforma de sempre aí, desde que ela surgiu há mais de 10 anos atrás, que é comum ali ao Cobalt, né, que já, enfim, faleceu. E a gente vai mostrar esses detalhes para vocês e mostrar como é que esse carro se comporta hoje no mercado atual, considerando que também alguns equipamentos do interior, eles são só algumas atualizações a mais do projeto, mas não necessariamente trazem todas as características dos modelos mais recentes. E o preço dele também de R$ 136.690. Então, bora lá? Esse carro, nessa versão Active, ele reforça ali detalhes mais aventureiros. Vocês vão ver depois mais disso nas laterais. Mas a gente começa vendo aqui primeiro a cor esverdeada, né? Uma cor mais selva, né? Então ele ressalta um pouco esse lado mais aventureiro. Aqui a gente vê o logotipo da Cruz aqui, né? Escurecido, com a grade toda em black piano e esse padrão horizontal. E a gente tem alguns recortes presentes também aqui na parte do para-choques. Então a gente nota essas linhas aqui que vão subindo com esses recortes. Essa moldura aqui bem robusta, protuberante, que envolve ali o farol de neblina. Aqui a parte de baixo também do para-choque também é black piano. Tem alguns recortes aqui mais pontudos na parte dianteira. E quando a gente começa a vir aqui para as laterais, notamos primeiro aqui, né, esse visual do farol que dá essa funilada aqui para cima. Esse capô que não é tão grande, tem alguns recortinhos aqui também que continuam com esse visual mais afilado. Mas o principal está aqui na roda, né, com esse conjunto de pneu todo terreno. Então ele tem esse desenho aqui que ajuda também na aderência em solos como areia, lama, cascalho, por exemplo. Dá essa característica um pouco mais utilitária para o carro. Temos aqui também capa de retrovisor em black piano, o rack de teto também em black piano. Ele é um rack bem assim generoso, né? Então se você vai considerar aqui essa parte da lateral, a parte traseira aqui ela tem uma robustez maior, tem mais um eixo que passa ali na parte de cima. Dá para realmente prender com bastante praticidade algum objeto que você eventualmente possa não estar podendo usar no porta-malas quando você leva 7 pessoas. Vocês vão ver como ele fica um espaço naturalmente mais limitado quando essa terceira fileira está levantada, né? Continuando, a gente vê vários apliques aqui na parte lateral. Então a gente tem aqui nessa parte do meio esse plástico aqui que ele é bem protuberante aqui no meio. A parte da soleira embaixo em plástico também dá essa sensação de elevação de carroceria, uma coisa mais robusta, mais aventureira. E quando a gente começa a vir aqui para a parte de trás, tudo continua também com esse para-choques nessa tonalidade plástica também, que ressalta bastante aqui a parte de trás. Novamente aqui a cruz escurecida e o logo Active 7, que é a versão aventureira. Inclusive esse carro ele é trabalhado de uma forma um pouco diferente dentro da Chevrolet, porque ele tem essa atribuição mais completa até, eu diria, do que as versões convencionais da Spin. E o preço também reflete um pouco isso, né? R$ 136.690. E agora chegou a hora de mostrar para vocês o espaço que sobra quando a terceira fileira está erguida. Como a gente tinha adiantado, não é muita coisa. Principalmente quando você está levando ocupantes extras, que também terão bagagens, eventualmente, numa viagem, né? Então, sobra aqui um espaço que dá para caber aqui uma mala deitada, uma mala grande, mas talvez não muito mais do que isso. Agora, quando você deita o encosto aqui, né, a parte da terceira fileira, aí sim sobra um espaço mais generoso. Ainda assim, não é um espaço tão grande, porque a gente tem ainda esse conjunto todo aqui da terceira fileira invadindo um pouco. Você talvez teria que remover tudo isso, só que ficar removendo e colocando de novo seria um trabalho mais, talvez, desnecessário. Daí você calcular mesmo se você vai precisar mesmo dessa terceira fileira ou não, para você comprar eventualmente uma versão que não tenha 7 lugares, né? Então, aí fica esse espaço que ficaria até aqui, né? Aí sim, aí seria uma minivan de respeito com um espaço realmente considerável. E agora chegamos aqui ao interior do Chevrolet Spin Active. Como vocês podem ver, tanto ali a parte do volante, quanto aqui a parte dos painéis laterais, os acabamentos aqui, os grafismos aqui do estofamento do banco, que levam inclusive aqui a cor Active e as costuras azuis aqui. E ali também, né, mais um emblema. Eles ainda são herdados de outras gerações da marca, né? Também a gente vê ali a central multimídia nessa mesma linha. Aqui a parte da manopla de câmbio com essa alavanca aqui, que hoje em dia já é um pouco diferente no Tracker, por exemplo. E a gente começa aqui pela central multimídia. Ela tem uma visualização interessante.
Ela tem também uma facilidade de uso, né? Você consegue, por meio de botões ou aqui na tela mesmo, acessar os atalhos. Só que como vocês podem ver, ela é uma geração mais antiga, né? No caso, ela vinha ali presente já em modelos ali do Spin da década passada, inclusive, final da década passada. E o mesmo ocorre aqui com o Cluster, que ele tem um computador de bordo aqui na direita, mas ali você tem os dois mostradores analógicos na esquerda, tanto para velocímetro quanto para contar giros. E o volante aqui, ele tem uma empunhadura interessante, ele tem aqui também atalhos, tanto para controle ali do computador de bordo, quanto aqui para a parte de mídia, então você pode aumentar volume, baixar volume, mudar a faixa ou a rádio, por exemplo. E a gente também vê as costuras aqui azuis presentes nele. Então, basicamente, é esse o visual. E esse banco aqui eu regulei para mim, que meço 1,72. E aqui, quem vem aqui na segunda fileira, tem um espaço tranquilo, né? Aqui a parte da largura também é boa. Se você é o ocupante aqui do meio, você tem um túnel central que não tem praticamente nenhuma elevação, então você pode acomodar os joelhos tranquilamente e vai sobrar um espaço aqui também para os ocupantes das laterais. Então a acomodação ela fica mais facilitada. O único ponto que vale ressaltar é que a elevação dos bancos ela é mais alta, né? Você fica mais alto sentado aqui no interior. Então é uma característica mais, vamos dizer assim, dá até para se aproximar um pouco com um de SUV, mas eu diria ainda que, sei lá, é uma característica de um crossover, por assim dizer, né? Outro ponto interessante também é o sistema OnStar, aqui de concierge. Você pode acionar a plataforma da GM para, por exemplo, até, né, nesse botão aqui vermelhinho do lado, pedir socorro em caso de acidente, ou quando você precisa de alguma ajuda mais urgente, uma emergência mesmo, ou até outras informações de bordo que você possa querer, de repente até para você se guiar em algum lugar que você esteja e você não conheça. Interessante é a parte de acabamento, então tanto ali na frente quanto aqui atrás a gente nota esse tecido, parece até um pouco um jeans presente aqui, e aqui a parte de baixo toda, a parte de cima é todo plástico, tem uma texturização, mas é padrão. E agora a gente vai mostrar para vocês o acesso à terceira fileira de bancos. Para isso você puxa essa alavanca e tem mais uma escondidinha aqui na parte de baixo, essa daqui, que você também puxa. E aí o banco ele fica dessa forma para facilitar o acesso aqui à parte traseira. Então quando a gente vai para lá, no caso é um pouquinho, não é tão difícil de certa forma você entrar aqui, mas você fica um pouquinho espremido. Aí quando você coloca de volta aqui o banco na posição padrão, agora essa segunda fileira está totalmente alinhada, você nota que o espaço não é tão grande assim. Eu que estou sentado bem aqui na parte do assento mesmo, a gente nota que o joelho encosta, então você tem que ficar um pouquinho com as pernas abertas aqui. Por isso de repente é interessante esse espaço apenas para crianças, até porque eu também não sou muito alto, eu meço 1,72. De todo modo a gente também tem aqui na parte da caixa de rodas uns porta-copos aqui que dá para você acomodar aqui alguma coisa, uma garrafa d'água e curtir a viagem com 7 pessoas no carro. Esse tipo de praticidade você não tem mais hoje em dia, infelizmente. Antigamente a gente tinha muito mais opções de carros que acomodavam tantas pessoas. É isso aí, pessoal. Essa foi a Chevrolet Spin Active. Vocês vão poder ver mais detalhes, inclusive de impressões eu dirigi, especificações técnicas na editoria de carros do UOL, onde esse vídeo estará inserido. Então, como sempre, não deixe de acompanhar a gente. Mas muitíssimo obrigado pela sua atenção. Fortíssimo abraço, galera. Uau!